Olá! Na aula de hoje você irá aprender a como construir um mapa interativo no Excel para adicionar aos seus relatórios ou aos seus dashboards, beleza? Eu sou Matheus Santos, seja bem-vindo ao meu canal. Todo o material que eu estou utilizando para dar essa aula estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, então procure pelo link do Google Drive e faça o download, ok? Inclusive o mapa também vai estar lá. Caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado também. E caso não seja inscrito, eu solicito a sua inscrição e que ative o sininho. E que caso goste do vídeo, deixe o seu like. Como que esse mapa ele está funcionando? Veja, eu tenho aqui 3 segmentações, ó, por mês, por região e por unidade. Nesse caso aqui, a unidade é o próprio nome do estado, tá? Beleza. Conforme eu vou mudando o mês aqui, ó, ele vai me mostrando a quantidade, o valor de vendas que teve em cada estado, ok? Caso eu selecione, por exemplo, a região norte, ele vai me mostrar apenas os estados da região norte a qual ali eu obtive venda. E se eu escolher a região sudeste, só os estados da região sudeste a qual eu atendo. E caso eu queira ver unidade por unidade, eu também posso. Beleza? Beleza. Dito isso, vamos à parte prática, né? Pôr a nossa mão na massa. Qual que é a primeira coisa que você vai precisar? Você vai precisar da imagem do mapa em PNG. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o mapa do Brasil, mas às vezes você vai querer utilizar um mapa, sei lá, para representar municípios ou até mesmo países, tá certo? Nesse caso aqui, o mapa do Brasil ele me atende. E ele tem que ser PNG, ou seja, ele não pode ter fundo, né? Aquele fundo branco, tá? Então, PNG. Legal? A segunda etapa é o seguinte, eu obtive a minha imagem, eu preciso copiar essa imagem, tá? E dar a ela um fundo de contraste. Nesse caso aqui eu vou utilizar o preto, porque eu vou jogar essa cor azul em cima da cor preta para que eu tenha ali o destaque. Mas você pode utilizar um cinza ou qualquer outra cor que dê esse contraste, tá certo? Legal. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esse mapa colorido e eu vou começar a recortar os estados que eu vou querer utilizar. Nesse caso eu vou utilizar Amazonas, o Pará e São Paulo, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a cortar o estado de São Paulo. Então eu clico sobre a minha imagem, formatar, e eu vou vir aqui em cortar. E eu vou selecionar aqui o estado de São Paulo. Sem pressa, tá? Isso aqui pode levar um pouco de tempo, não é difícil, só é mais um trabalho artesanal. Cortei. Agora eu vou vir aqui em remover plano de fundo. Vou selecionar mais ou menos aqui o perímetro que eu quero, que é a cidade de São Paulo. Ele não identificou nada, o que eu faço? Venho aqui nessa opção, marcar áreas para manter, e venho selecionando aqui o estado de São Paulo. Opa, ele já pegou para mim. Eu mantenho as alterações e pronto. Eu vou jogar esse azul em cima do preto, beleza? Não, eu vou jogar aqui em cima, tá? Mas caso, às vezes você vai precisar fazer algum ajuste. Não é o momento ainda. Primeiro a gente recorta tudo. Vou fazer outra cópia e vou pegar ali a Amazonas. Ó. Formatar, cortar. Dessa maneira aqui. Opa, cuidado, tá? Você tem que pegar as garrinhas pretas e não as bolinhas. Seleciono aqui mais ou menos e cortei. Remover plano de fundo, seleciono mais ou menos a área que eu quero. Ele já pegou para mim, ótimo. Vamos ver se ele mantém. Opa, manteve. Manter alterações. Posso jogar aqui em cima no momento, só para deixar separado. Faço outra cópia. Formatar, cortar e seleciono aqui o estado do Pará. Ok? Cortei, removo novamente o meu plano de fundo. Ele já pegou para mim. Se ele pegou alguma parte que você não deseja, você pode tentar remover aqui com o vermelhinho, tá? Eu vou manter aqui, tá? O foco aqui nesse momento não é se atentar tanto aos detalhes assim, mas mostrar como é que funciona o recurso, ok? Beleza. Com as minhas partes cortadas, eu vou para a base. Como é que é feita, como é que está distribuída essa nossa base? Ano da venda, mês da venda, a unidade que vendeu, a região a qual essa unidade pertence, então São Paulo a região sudeste, Amazonas a região norte, Pará a região norte, por aí vai, e o valor das vendas dessa unidade nesse mês, tá? Ok. Isso aqui já está formatado como tabela, para posteriormente eu poder adicionar novos dados e só atualizar meu dashboard, tá? E tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir uma tabela dinâmica. Vou optar por uma nova planilha, ok? E o que eu vou fazer nessa primeira tabela dinâmica?
eu vou pegar a unidade, jogar no quadrante de linhas, para ele me apresentar todas as unidades. E eu vou pegar onde que eu tenho o valor, que eu quero, enfim, contar, somar, fazer média ou qualquer coisa do gênero, e jogar aqui em valores. Ele já vai setar para mim a opção de soma, é o que eu quero nesse momento, eu não vou precisar mexer, tá? A próxima etapa é o seguinte, eu preciso digitar aqui do lado todos os possíveis estados que eu quero representar, tá certo? Por quê? Ó, veja, se eu uso aqui uma segmentação do mês, por exemplo, eu propositalmente deixei fevereiro sem vendas no Pará, tá? Opa, fevereiro sem vendas no Pará. Então, se eu não digito aqui, ou se eu só espelho, eu poderia ter problemas. Então, o que eu preciso fazer? Digitar o nome de todos os estados que eu quero utilizar no meu dashboard. Então, eu vou começar aqui com Amazonas, com o Pará e com São Paulo. Detalhe importante. Escreva exatamente da mesma forma que está escrito aqui. Por exemplo, Pará tem acento, use o acento. Cuidado quando você for digitar para você não colocar um espaço no final, tá? Porque isso aqui vai dar problema, já que a gente vai fazer um PROC-V aqui. Ok? Beleza. Feito isso, como eu disse, a gente vai fazer um PROC-V. Então, igual PROC-V, valor procurado, o primeiro nome aqui do estado, ponto e vírgula. A minha matriz tabela vai ser a minha tabela dinâmica. Aí você tem que se atentar no seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho 3 estados setados aqui. Mas por algum filtro que você utilize, às vezes vai aparecer 5, vai aparecer 6. Então você tem que selecionar essa matriz tabela do tamanho da quantidade de estados que possivelmente irão aparecer aqui, tá? Beleza? Nesse caso aqui, como eu sei que só são 3, eu só vou selecionar. Eu posso selecionar inclusive tudo, né? Vou selecionar aqui, ó, dessa maneira. E eu preciso travar esse intervalo, porque eu vou puxar para baixo para pegar os outros, tá? Para trazer o resultado do Pará e de São Paulo, senão ela vai descer junto. Então eu posso apertar aqui a tecla F4, ele vai adicionar os cifrões aqui em frente da coluna e da linha para os dois, beleza? Tá travado. Ponto e vírgula. Número do índice coluna. Qual coluna que eu quero trazer? Nesse caso aqui eu quero trazer a soma do valor, tá? E vocês vão entender o porquê disso. Então, coluna 2, ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata. Fechou meu parênteses e daí entra. Eu vou pegar e vou puxar isso aqui para baixo. Beleza, tá? Olha a diferença. Quando eu clicar aqui, por exemplo, em fevereiro, na qual eu não tenho vendas no Pará, ele vai trazer esse erro aqui. Tá? Por quê? Porque ele não encontrou o Pará, porque de fato eu não tive vendas no Pará nesse mês. Ok? Então o que eu preciso fazer nesse meu PROC-V? Eu preciso inserir a função se erro. Ou seja, quando eu tiver um erro aqui, eu não quero que apareça essa mensagem não disponível. Eu quero que apareça vazio. Beleza? Então o que eu vou fazer? Na frente do meu PROC-V eu vou colocar a função se erro. A função se erro ela pede o valor, que no caso é a função PROC-V, e o que acontece se aparecer um erro. Então vou dar aqui meu ponto e vírgula e vou falar que se ele encontrar erro, retorna vazio. Então, abre aspas, fecha aspas, fechei parênteses e daí entra. E aí eu puxo para baixo. Quando eu seleciono agora fevereiro, opa, aqui está vazio. Beleza? Agora aqui do lado eu vou fazer o seguinte, ó, igual C. Se esse número aqui for diferente de vazio, então retorne o número 1. Caso contrário, né, outro ponto e vírgula, que é para trazer o meu falso, retorne vazio. Então vamos lá. Se E4 for diferente de vazio, retorne o número 1. Ou seja, o que é diferente de vazio? Preenchido. Então se tiver preenchido, retorne o número 1. Agora, se tiver vazio, tá? Retorne vazio. Ok? Então, se tiver vazio, deixa vazio do jeito que está. Fechei parênteses e daí entra. Olha o que acontece quando eu puxar essa função aqui para baixo. Se eu selecionar aqui fevereiro, ó, ele retirou o meu erro, porque eu coloquei esse erro dentro do meu PROC-V, e o que ficou vazio continua vazio graças à minha função C. Feito isso, eu vou começar a montar pequenos gráficos. Então, veja o que eu vou fazer. Ó. Eu vou clicar no nome do Amazonas, segurando a tecla Ctrl, eu vou selecionar o 1 referente a Amazonas. Inserir gráficos e vou selecionar aqui o meu gráfico de coluna 2D normal. Beleza? Vou deletar tudo do meu gráfico, tá? Então vou deixar ele limpo dessa forma. E eu preciso remover esse fundo dele. Veja que ele tem um fundo branco aqui, tá? Ó, tem um fundo branco aqui. Clico sobre o gráfico, formatar preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Pronto, meu gráfico não tem mais um fundo branco. O que eu vou fazer agora? Esse gráfico aqui não representa o Amazonas, então eu vou lá na minha foto, pego aqui essa foto do Amazonas, tá?
Posso dar um Ctrl X ou um Ctrl C, enfim, tanto faz. E colo aqui em cima. Beleza? Dessa maneira. O que eu faço agora? Vou pegar aqui o meu fundo preto, vou tirar ele daqui, né? E você vai colar aonde você vai querer montar o seu dashboard. Nesse caso eu vou deixar aqui do lado mesmo, tá? Dessa forma. E eu preciso encaixar esse cara aqui. Se ele ficar atrás, você vem aqui em formatar e pede para ele avançar, para ele ficar na frente do nosso modelo preto aqui, ok? E eu tenho que encaixar esse cara. Aqui é um trabalhinho, tá? Que exige um pouquinho de paciência. Então eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado, mais um pouquinho aqui para o lado, outro pouquinho aqui para o lado. Não tenha vergonha aqui de utilizar as setinhas, tá? Porque não vai ter outro jeito mesmo, você não vai conseguir alinhar ali com toda a precisão do mundo, mas utilize as setinhas, ok? Pronto. Como aqui o vídeo é para demonstrar como é que funciona o recurso, eu não vou me preocupar tanto ali nos detalhes. Então, quem tem toque aí, me perdoe. Feito. Depois que eu alinhei, eu clico sobre o gráfico, seguro o Ctrl e clico sobre o mapa, tá? Venho aqui em formatar, agrupar, agrupar. Pronto, virou uma imagem só. Só que isso aqui só me traz o gráfico ali, que mostra que aconteceu alguma coisa ali, mas não me mostra o valor. Para trazer o valor, o que eu faço? Inserir caixa de texto, vou abrir uma caixa de texto. Repare que a caixa de texto ela tem um fundo branco, você pode optar por manter ou não, eu prefiro retirar. Venho aqui em formatar, preenchimento de forma, sem preenchimento, contorno de forma, sem contorno. Pronto, a minha caixa de texto ela não tem mais nenhum tipo de fundo. Clico sobre a barra de fórmulas, digito igual e aponto ali o valor do Amazonas e dou Enter. Vou centralizar, posso colocar um negrito, deixar na cor preta, aumentar um pouquinho o tamanho. Detalhe, como aqui é dinheiro, tá? Você pode colocar aqui divisor de milhares. Eu não recomendo que você coloque aqui o cifrão, por quê? O cifrão ele vai ocupar ali pelo menos 3 caracteres, que é o R, o S e o espaço, tá? Para estados que tem ali no gráfico representado de maneira maior, como esses aqui que eu estou utilizando, até ok. Só que, por exemplo, você colocar nesses estados menorzinhos aqui, que está na costa, por exemplo, você vai ter problemas, tá? Então o que eu recomendo é que você utilize esse divisor de milhar aqui e retire as casas decimais, tá? Pronto, tem um divisor de milhar, não tem casa decimal e não tem IRS. E aí você joga aqui para cima, coloca no local que você acha que é mais adequado, eu vou deixar aqui mesmo, seguro o Ctrl, cliquei na caixa de texto, né? Seguro o Ctrl, clico no mapa, formatar, agrupar e agrupar. Beleza? Conforme eu já estou mudando o mês aqui, ó, ele já mostra o valor para mim, tá? Então, o meu primeiro foi feito. Vamos para o próximo, que é o Pará. Novamente, clico no Pará agora, seguro o Ctrl e clico no 1, que representa o Pará. Inserir, seleciono o gráfico e faço aquela limpeza. Padrãozinho, tá? Formatar, preenchimento, tiro o preenchimento, retiro o contorno e pego lá a minha fotinha do Pará. Beleza? Pronto. E aí eu jogo aqui em cima. E novamente, o nosso trabalhinho de arrumar isso aqui. Ok? Quando você recorta, a imagem de fato cabe, mas quando você cola no gráfico, né, ele dá aquela pequena distorcida e aí você tem que ajeitar. Ok? Belezinha, vou utilizar aqui minha setinha e para mim tá ok isso aqui. Novamente, o meu gráfico está selecionado, seguro o Ctrl no mapa, formatar, agrupar e agrupar. Beleza? Veja o que acontece. Lembra que eu falei que em fevereiro, propositalmente, eu deixei sem vendas no Pará? Se eu clico aqui em fevereiro, ó, o Pará já some. Certo? Por quê? Não aconteceu nada lá. E agora, novamente, eu vou buscar a minha caixa de texto. Retiro o fundo dela, retiro o contorno dela, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual e aponto as vendas aqui do Pará. Beleza? Faço aquela centralização, coloco na cor preta, negrito, posso aumentar um pouquinho o tamanho e voilá. E jogo aqui para cima. Posso diminuir um pouquinho aqui. Mais ou menos aqui está bacana. Ela está selecionada, a caixa de texto, seguro o Ctrl, clico no mapa, formatar, agrupar, agrupar. E conforme eu vou passando, vai mudando, né? Fevereiro não teve nada, vai ficar vazio. Ok? Beleza. Falta São Paulo. Clico no nome de São Paulo, seguro o Ctrl, clico no 1 de São Paulo, inserir, gráficos, escolho o gráfico de coluna e saio deletando tudo. Retiro o preenchimento e retiro também o contorno e pego a minha foto.
e venho jogar aqui em cima. Mais ou menos aqui. Dessa forma, posso diminuir aqui um pouquinho. Ok. Alguns vão ser mais difíceis que os outros, né? Pelo tamanho ou coisa do gênero. Ok. Não vai ficar perfeito, mas aqui é um vídeo demonstrativo, tá, pessoal? Não vou me enrolar tanto nisso. Novamente eu agrupo ambas as coisas e trago a caixa de texto. E trago a caixa de texto. Retiro o preenchimento e o contorno e clico na barra de fórmulas, digito igual e aponto aqui os valores de São Paulo. Joia? Faço a minha centralização, negrito, posso aumentar um pouquinho o tamanho e eu tenho que encaixar isso aqui dentro de São Paulo. Ó. Tá vendo que às vezes não vai ser tão fácil encaixar, né? Fica meio estranho. Mas ok, aqui encaixou. Novamente agrupo ambos e tá pronto. Ok? E aí o seguinte, ó, detalhes aqui, né? Veja que o mapa ficou desse tamanho. Se você resolver que o mapa tem que ser maior, ó, você pode distorcer algumas coisas, tá? Então já cria mais ou menos no tamanho que você quer. Agora, conforme eu vou passando os meses aqui, ele vai me mostrando o que aconteceu. Só que eu posso inserir outras segmentações, né? Então se eu clico aqui na minha tabela dinâmica, eu venho aqui em analisar, inserir segmentação de dados, posso trazer, por exemplo, o ano, a unidade e a região. Tá? Então aqui eu tenho vendas do ano de 2019, vendas do ano de 2020, certo? Eu posso olhar individualmente para a unidade do Amazonas, para a unidade do Pará ou para a unidade de São Paulo. E se eu escolher aqui, por exemplo, a região Norte, Sudeste, ele me mostra os estados que eu tenho cadastrado naquela região. E se eu quiser olhar por mês, eu também posso olhar sem o menor problema, tá? Voltando à base. Vai começar, por exemplo, 2021, tá? Aí já estamos no fim do ano aqui. Nesse caso, o vídeo está sendo gravado em dezembro de 2020. Como isso aqui está transformado em tabela, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou inserir os resultados de 2021, do mês de janeiro. Então aqui é Jan. Vou copiar aqui as 3 unidades, né, que é São Paulo, Amazonas e Pará, as respectivas regiões, e vou lançar aqui um valor qualquer, né? Aqui vendeu, sei lá, 20 mil, aqui vendeu 35 mil, opa, coloquei um zero a mais, 35 mil e aqui vendeu 10 mil. Opa, novamente um zero a mais. Cliquei na minha tabela, design, atualizar, atualizar tudo. Vamos lá no nosso dashboard. O ano de 2021 já surgiu aqui, quando eu clicar, ele me mostra as informações, né? Veja que aqui não aparecem os outros meses, eles ficam clarinhos assim, né? Porque não tem, né? Não foi cadastrado ainda. Para resolver isso, eu posso clicar na segmentação, botão direito, configurações das segmentações de dados e ocultar itens sem dados, tá? Posso fazer isso com todas. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, todos os arquivos na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, meu LinkedIn também. E se possível, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado por tudo, até a próxima e valeu!